CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup CoSecurity. Apresentamos o 79º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. E hoje a gente vai falar de um tema espetacular. Você não tem ideia do quanto o tema de hoje é essencial para a segurança e para o bem-estar das pessoas. Nosso tema de hoje, felicidade. Felicidade corporativa, mas a felicidade vale como um todo para qualquer assunto. Participam desta edição Ana Carolina Rangel. Carol é jornalista e historiadora. Trabalhou no grupo Folha de São Paulo e na Editora Abril. Iniciou a transição da carreira dela em 2020, investindo na formação de yoga e meditação, Theta Healing e medicina ayurvédica. Sensacional! Em 2022, Carol uniu o conhecimento das terapias complementares com a ciência da felicidade e se tornou Chief Happiness Officer. Esse era o emprego que eu queria. Atualmente, ela coordena o projeto de felicidade corporativa do Grupo Hana, empresa de segurança e serviços com mais de 13 mil colaboradores, e ela também atua como palestrante de felicidade e liderança positiva. Também conosco essa noite, um cara que é feliz, e eu tenho também a felicidade de ser amigo dele, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E o nosso consultor CoSecurity, Eduardo Alexandre de Mello. Então, sem mais delongas, é com toda a felicidade do mundo que eu vou começar um programa sobre felicidade com a feliz Carol. Que alegria ter você no nosso programa CoSecurity. Estava devendo esse programa, hein? Olá, Serrão. Obrigada, Marcel, Eduardo. Boa noite para todo mundo aí. E vamos falar de felicidade, né? Carol, você não tem ideia do quanto esse programa tem importância para mim. Eu me lembro que aos 13 anos de idade, eu comecei a estudar parapsicologia. E no nosso grupo de parapsicologia na escola, um dos trabalhos em que a gente mais focava e aprendia a operar era discutir a questão da felicidade. Tinha até um livro intitulado The Way to Happiness, O Caminho para a Felicidade, que eu li naquela época, com 13 anos de idade. Fiz esse livro em leitura dinâmica, eu li em português, li em inglês. Eu li a primeira versão em inglês, depois em português, e depois durante anos, eu dava palestras em inglês, no curso de inglês, da cultura inglesa, para amigos e professores e quem quisesse, sobre felicidade. Você não tem ideia de quanto eu amo esse tema, e do quanto esse tema é muito importante para a gente. Depois, vamos lá, estou há 41 anos no jornalismo, vou fazer agora em março, e eu nunca tive a oportunidade de entrevistar ninguém, mas ninguém, sobre o tema felicidade. Então, você não tem ideia da felicidade que você está me dando hoje. Ah, legal. E você não sabe também a felicidade que me dá conversar com alguém também que entende, né? E que já tem um pouquinho desse histórico aí. Então, eu até queria começar falando, antes das perguntas, né? Que o ser humano, né, como você bem falou aí, estuda a felicidade há muitos e muitos anos, né? E eu acho, assim, que a primeira coisa é a gente desmistificar o que é felicidade, porque senão vai ser sempre algo que a gente sempre busca e nunca alcança, e sempre gerando aquela frustração. Né? Não é o inatingível, esse que é o grande ponto. Ela não é uma utopia a ser alcançada, esse que é o ponto importante, né? Ela tem verdade. Materialidade e objetividade.
Legal. Então E vai ser aí, muito bom a gente tratar disso. sim, e até os clássicos, né? A gente fala muito do Sócrates, né? A gente fala dos filósofos antigos, eles também tinham esse conceito de felicidade como algo assim de viver o momento presente e muito conectado ao autoconhecimento também, né? Autoconhecimento das suas emoções, né? E aí a Exatamente. gente fala que gente feliz, né? A gente costuma falar, né? Gente feliz fica triste, gente feliz chora, gente feliz fica com raiva, gente feliz tem tudo isso, só não fica nesse lugar, entendeu? Mas o Consegue. importante é o quê? A felicidade não depende dessas circunstâncias que podem ser boas ou ruins. Esse que é o grande lance. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você que, para mim, me intrigou muito, né? Alguém que vem dessa profissão danada como a minha, jornalista, como é que você como é que você promoveu essa guinada na sua carreira de deixar de ser jornalista, uma profissão extremamente pesada, estressante, para pensar em estudar a felicidade, até se tornar agora a chefe responsável pelo setor de felicidade de uma empresa de segurança e serviço? Então, vou te contar um pouquinho da minha história como jornalista, né? Eu tive experiências muito boas. Eu chefiava a área de economia de um jornal popular do Grupo Folha de São Paulo, agora São Paulo. E eu me lembro, assim, que era uma equipe fantástica, uma equipe responsável por dar a manchete do jornal todos os dias. Então, pensa, como que uma equipe que tinha responsabilidade da manchete, das vendas em banca, né, conseguia trabalhar unido e feliz. E eu me lembro que naquela época eu já praticava, eu era chefe, né, eu já praticava alguns conceitos de felicidade que eu nem sabia, né? Olha que Então, legal, assim, intuitivo, né? já existe um pouco, eu falo assim, da genética, né? Sim. Eu chegava no jornal, como o editor, né? Ele chega mais tarde no jornal, né? A pessoa da pauta chega de manhã e o editor já chega, né? E aí, quando eu chegava, ela tava sempre um clima, né? Todo mundo naquela alvoroço, né? E quando estava muito pesado, eu falava assim, pessoal, seguinte, antes de passar a pauta, vamos dançar. Aí eu colocava uma música, e até virou um hit nosso, né? Uma música do A-ha. E aí o pessoal começou a tocar essa música no casamento, começou a tocar essa música, que virou o hit da equipe, né? Eu falei, galera, vamos dançar. E ainda tinha aquela dancinha, né? Já ficava assim no jornal ainda, ó, pensa bem, assim, né? E aí eu falava, agora podem falar. E aquilo já mudava, né, a perspectiva. Então, eu sempre tive, assim, uma característica, e aí a gente fala que felicidade, né, 50% é genética e 50% é treinável, né, a gente fala, Isso. né, dentro da ciência. Eu já sempre tive um pouco essa característica de tentar encontrar o lado positivo das coisas, né. Então, eles vinham com uma questão, então, vamos pensar na solução, né. Tentar não ficar ruminando muito, né? A causa ou de quem é a culpa, mas tentar buscar a solução rápido e sair daquele estresse, né? E tentar ir mais a fundo. E aí eu tive essa boa experiência. E aí depois eu tive uma experiência muito ruim, que culminou mesmo com a minha saída mesmo de uma empresa, que foi uma experiência com um líder que não se comunicava, né? Isso é muito Então, comum. e aí, pensa bem, aí eu vivi aquela situação, e nós éramos 4, a equipe era ótima, eram 4 pessoas, né, muito unidas, né? Mas entrou uma chefe que não só não se comunicava, como falava de um modo muito grosseiro, né? De uma forma muito a microagressão, né? E Sim. ao ponto assim da gente ficar disputando quem vai falar com o chefe, porque ninguém queria falar com o chefe, né? Então assim, eu falei, gente, que felicidade é essa no trabalho que você tem medo de receber uma mensagem do seu chefe, você tem medo de perguntar alguma coisa para o seu chefe, e era a chefe imediata, não era nem... a gente tinha um bom relacionamento com o gerente, um bom relacionamento com o presidente da empresa, mas não tinha um bom relacionamento com o chefe imediato.
E quando ela demitiu as minhas 2 amigas, que eu estava trabalhando há 7 anos, eu fiquei tão mal, mas tão mal, Serrão, que eu me lembro que foi quando a primeira vez que eu cheguei para o gerente, eu nem cheguei, não tinha comunicação com ela, e falei, olha, eu quero ir embora. Né? Foi pra você ter uma ideia, né, o quanto os relacionamentos são impactantes dentro do trabalho. Sim, E quando a gente muito. fala em felicidade corporativa, o relacionamento saudável com a equipe e com o líder imediato é fundamental, né? Uhum. O meu caso acabou gerando um burnout. Eu fiquei ainda por um tempo nessa empresa, mas olha pelo lado bom, essa experiência ruim, né, me fez fazer toda uma reviravolta na Sim, minha foi vida. transformadora, né? Foi transformadora, porque falei assim, mas calma aí. E aí eu vi na pandemia todos os meus colegas mal, falando que trabalhar é ruim. Eu falei, não, gente, mas não é possível. Eu não acredito nisso. Né? Que trabalho tem que ser ruim, que trabalho tem que ser pesado, né? E até mesmo porque eu tive boas experiências, né? Mas como que uma experiência negativa pode destruir as suas memórias positivas, né? Sim. E foi assim, eu fui cada vez mais fazendo essa transformação. Eu fiquei 3 anos dando consultoria, trabalhando com comunicação interna com empresas, né? Fazendo essa comunicação mais empática. Dentro dessa outra empresa que eu trabalhava, a parte que eu mais gostava era da parte que eu lidava com o colaborador. Então, eu já tinha esse perfil. Já criou essa empatia, né? Já tinha, tipo, eu ia para os lugares, também era uma empresa que tinha várias bases, né? Que tinham várias bases. Eu ia para os lugares, gostava de conversar com eles e gostava de entender a história, né? Fazia as reportagens sobre os colaboradores. Eu sempre gostei muito, né? Gostei muito, sempre entendi o valor disso, né? E aí, quando eu fui estudando cada vez mais, né, essa questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, né, e tentando mudar o meu relacionamento com o trabalho depois de uma experiência negativa, né, eu pensei, cara, do nada, assim, eu pensei assim, cara, as empresas precisam disso, né? E porque a felicidade corporativa, ela não coloca só nas mãos da empresa a responsabilidade, né? Ela coloca também a responsabilidade minha, colaborador, porque eu percebi também que se eu não mudasse coisas em mim, eu podia repetir o mesmo padrão, Isso. né? Porque eu percebi que eu mesma, trabalhando sozinha, estava repetindo, às vezes, o mesmo padrão, trabalhando numa empresa, né? E, obviamente, a parte da empresa, né, de criar lideranças, quando você falou da palestra, liderança positiva, é o que a gente chama de liderança empática, né? É uma liderança em que, assim, você se comunica com você de forma clara, eficaz, respeitosa, e você tem confiança e segurança naquele líder. Então, você sabe, você não quer errar, mas você sabe que se você errar, o líder ele vai te ajudar a corrigir, entendeu? Em vez de decepar a sua cabeça, né? Então... não, isso muda completamente, porque se estabelece o quê? A relação de confiança, né? Exatamente. E aí isso pode gerar, não é nem questão de gerar amizade, mas gera empatia, gera o espírito que é fundamental hoje, que a gente está esquecendo muito disso, da colaboração. Não, hoje, se a gente focasse muito mais em colaborar e não concorrer, nossa, a vantagem estratégica que todo mundo teria seria muito maior, né? Mas criou-se esse espírito equivocado de que temos que concorrer, vou disputar com o colega do lado para ver quem é o melhor. Não tem essa. Se todo mundo se juntar, você tem um espírito bacana, a empresa com ambiente bom e a coisa avança. Vou voltar para a questão da felicidade, que eu acho que esse conceito é muito importante. Você começou tocando na questão, para mim, crucial. Viver o momento presente. Isso é muito da filosofia oriental, ela é muito focada nesse tipo de conhecimento da realidade. O futuro é incerto. O passado pode ter sido bom ou ruim, você pega experiências dele.
mas o presente é inevitável. Se você trabalhar bem o presente, se você conseguir botar energias equilibradas nesse presente, você vai ter o resultado melhor possível dele. Então, em cima disso, como é que você, na sua conceituação de trabalho, define felicidade? Bom, a gente fala assim que felicidade, além de... A gente entende o seguinte, estamos construindo o futuro no momento presente, né? Então, se eu quero ter uma felicidade, que é um sentimento duradouro, eu diria até um estilo de vida, o que a gente tem que treinar no nosso dia a dia, né? A gente tem que treinar o que a gente chama de emoções positivas, né? Então, um exemplo, né, que a gente usa muito, né? O agradecimento, a gente tentar praticar o agradecimento diário. Da maneira mais sincera possível, né? Da maneira mais sincera possível. E aí eu falo o seguinte, que a gente costuma gerar as nossas emoções positivas em cima de um acontecimento ruim relacionado ao outro. E não é preciso. Então, assim, quando a gente vê uma coisa muito ruim que acontece com o outro e a gente pensa assim, não aconteceu comigo, ainda bem, aí você gera uma emoção positiva. Mas aí é uma emoção positiva em cima de algo ruim que aconteceu com o outro. Agora, se a gente tem a prática, independentemente de ninguém, ou do que está acontecendo, ou de se comparar com os outros, né? Os caras mais bem-sucedidos hoje praticam duas coisas, né? Acordam e já agradecem por alguma coisa. Isso. Né? Seja pela sua saúde, a saúde do seu filho, né? Os grandes CEOs também fazem uma coisa, a prática de dar um elogio. Então, assim, tem um dos livros, né, que a gente usa muito na ciência da felicidade, ele fala que o CEO fazia reunião operacional toda manhã. Mas ele nunca elogiava ninguém. Então, o exercício para aumentar o índice de felicidade dele e da equipe era o seguinte, olha, primeira coisa que você vai fazer nessa reunião é elogiar alguém. Mas tem que ser um elogio sincero, não é para ser um elogio... E aí, ele se descobriu, ele mesmo modificando a mente dele, né? Ele mesmo modificando a forma como a equipe lidava com as questões, né? E ele conta que depois de uns 2 meses, né, já estava dando 2 elogios por reunião, e era um cara que tinha extrema dificuldade em elogiar, né? Então, a felicidade no trabalho, praticando assim, que eu falo, né, no dia a dia, tem muito a ver também com reconhecimento, com sentimento de valorização que o colaborador tem, com sentimento de propósito e significado, né, que ele vê na profissão dele. Vamos lá, o pessoal da segurança, né? Como que o pessoal descreveria a função deles, né? Descreveria como algo, eu fico assistindo, fico monitorando, ou eu colocaria mais significado na minha função. Eu protejo vidas, eu protejo pessoas, né? E a gente fez na própria Ganá um exercício muito interessante no Dia das Crianças. A gente pediu para os colaboradores perguntarem aos seus filhos o que os pais faziam. Olha que legal. Cada resposta fantástica. Meu pai é demais, ele protege as pessoas. Meu pai defende. Foram respostas tão lindas e cheias de significado, né? Que às vezes a gente trata o nosso trabalho. E muitos pais sequer estariam esperando essa resposta, com certeza, né? Exatamente. Saiu totalmente da caixinha, né? É verdade. E o que mais, assim, do conceito de felicidade do momento presente, né, que você estava falando para mim, né? Às vezes a gente tem muito medo de errar, né? E acaba não fazendo nada. Então, isso também está muito conectado, né, com a questão de viver no momento presente, né? É você olhar o passado como um aprendizado. Não é para você cometer o mesmo erro, né? É para você, errei, fracassei, né? A gente fala que felicidade tem muita relação com o modo como a gente lida também com o fracasso, né? Você pode
se encolher e falar, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, e nunca mais sair para a vida, né? Ou tentar alguma coisa diferente. Ou você pode aprender com aquele fracasso e falar, não, eu vou fazer de uma forma diferente, mas eu vou fazer, entendeu? Então, isso tem a ver, né? A gente olhar o passado como aprendizado, a gente não ficar carregando arrependimento, né? Que uma das coisas que nos impedem muito no momento presente é o arrependimento, né? Aí você fica só pensando naquilo que, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, toda aquela coisa mental que consome muita energia. E o que você está fazendo agora? Né? O que você está construindo agora para ter o futuro que você quer? Né? Então, a gente sempre pergunta, qual que é o seu sonho? Ou profissional, ou pessoal? Tá, mas o que você está fazendo agora para que esse sonho se torne realidade? Às vezes é nada. Mas isso... aí vem todas aquelas, né, desculpas. Então, aí entra também um outro fator da felicidade, que é o autoconhecimento, né? É você saber as mentiras que você conta para si mesmo. Isso, jamais se autoenganar. Isso é fundamental. Exatamente. E aqui o outro ponto que é fundamental, quando você conhece a si mesmo, você tem a noção dos seus limites e das possibilidades e dos desafios, né, que você tem condição de encarar. Exatamente. Nós somos os nossos juízes, né? Sim, sim, muito. E você falou ainda da felicidade no trabalho, né? A gente também fala, estava até escutando aquele filósofo conhecido, Leandro Carnal, né, falando num vídeo, né, que gente feliz não fofoca. Isso. Então, outra característica, né, é que ele não se preocupa tanto com o outro, aquela questão que você falou da competição, né? Ele quer fazer o melhor dele, e às vezes as pessoas no ambiente de trabalho ficam vigiando tanto o outro, né, olhando tanto o outro, e não se autodesenvolve. Não. E aí, realmente. Esquece de cumprir sua missão. E aí, a gente trabalha tudo isso, né? Que tem muito a ver com inteligência emocional também, né? Muito. Agora, vamos lá, vamos para o conceito do que é a felicidade corporativa, porque essa é a sua missão principal, um trabalho completamente inovador. Ainda mais em se tratando de uma empresa de segurança e serviços, né? Onde o pessoal que trabalha nesse setor pega pesado, rala muito, né? Lida, tem muita responsabilidade, sobretudo sobre o patrimônio dos outros, sobre a vida dos outros, como você lembrou ainda agora. Então, você tem que trabalhar muito bem esse conceito. O que é felicidade corporativa para essas pessoas? O que você conseguiu incutir desse conceito no pessoal da HNA? Então, felicidade corporativa em geral, e não só na HNA, é um ambiente de trabalho saudável, é aquilo que eu te falei, né? Vamos pensar no pessoal que está trabalhando, de repente, num posto, né? O que entra dentro do conceito de felicidade corporativa, né? Ele tem um bom tratamento do seu líder, e um tratamento que eu falo assim, se ele precisar de orientação, o líder dá a orientação, né? Se ele tirar alguma dúvida, o líder responde a ele, né? O morador ou o cliente entender o trabalho dele e não ficar pedindo, por exemplo, para que ele quebre protocolos de segurança. Isso é muito importante porque é super comum, né? O cliente fica lá insistindo, isso gera um desgaste e até um desrespeito pelo trabalho, né? E aí, se o colaborador quebra uma vez, né, e acontece depois alguma questão, ele que, né, se responsabilize. Então, respeitar, nesse sentido de respeitar que existe um protocolo de segurança que foi feito por pessoas que entendem de segurança, né? Exatamente, Então, foi estudado, é uma ciência, né? Como a ciência da felicidade, que a gente vai falar daqui a pouco dela. Mas é isso, tem uma ciência. Tem um protocolo a ser seguido. Exatamente. Então, eu entendo felicidade como isso, né? Você também receber reconhecimento. Então, lá na HNA, a gente tem o prêmio Sabra para ações bem-sucedidas, a gente tem cartas de reconhecimento, né?
E a gente está sempre estimulando que se o colaborador tem alguma ação, né, diferenciada também, que ele tem esse reconhecimento. Dentro da felicidade corporativa, você também tem a possibilidade de um plano de carreira, né? A possibilidade de você saber que existe, né, que existem as vagas de promoção e como que você pode alcançar, quais que você quer alcançar, tudo isso faz parte da felicidade corporativa. A questão do bem-estar físico, então, assim, a questão do sono, né, da alimentação, então a gente tem que estar preocupado se os nossos colaboradores têm um lugar adequado para comer, se estão fazendo o horário de almoço corretamente, né? A questão da obesidade também é uma questão que a felicidade corporativa tem que olhar, né, e trabalhar com conscientização. A comunicação interna eficaz da empresa com o colaborador, né? Então, assim, ele entendeu o que está se passando na empresa, sabe? E a empresa também entendeu o que está se passando com ele, né? É uma troca. Então, assim, e tudo isso para gerar o quê? Um ambiente de trabalho saudável, né? E em que ele se sinta acolhido, né? Porque, assim, ninguém, a gente fala, né? As pesquisas, mas nem precisa de pesquisa para saber que hoje em dia as pessoas só ficam no trabalho se elas se sentem respeitadas, reconhecidas e valorizadas. E eu acho que no ramo de segurança e serviços, por muito tempo, né, essas pessoas não tinham o seu devido reconhecimento, respeito. Então, por isso que existe esse trabalho também com o cliente, né, de conscientização. E que bom que isso está mudando. Então, o projeto de felicidade também quer trazer visibilidade para essas pessoas, né, que tem um trabalho importantíssimo, porque, assim, as pessoas querem segurança, né, 24 horas, né, mas não querem saber ou não entendem a importância das pessoas que estão por trás disso. Exatamente. Né? Me conta aí, como é que foi a implantação? Agora vem as minhas. Porque realmente é muita paixão. Curiosidades. Como é que foi a implantação desse projeto num grupo de segurança e serviço? Para mim, isso é uma curiosidade absoluta, porque não é fácil. É uma quebra de paradigma absoluta um trabalho desse, né? E você está tocando, e eu estou vendo, eu já ouvi das outras pessoas, já encontrei, já participei de eventos da HNA, e eu vi todo mundo satisfeito, contente, satisfeito. Então, como é que foi isso? Como é que foi a implantação desse trabalho, Carol? Quais são os pressupostos para implantar esse trabalho? Tá, vou só dar boa noite para a Patrícia, que falou aqui, para a Márcia. E eu falo que esse projeto ele é tão grande, né, e a HNA tem tantos colaboradores, que ele ainda está em implantação, né? Eu entrei em julho do ano passado, então a gente fez todo um trabalho de diagnóstico, porque um projeto de felicidade, eu entendo que ele tem que se adequar à realidade da empresa e dos seus próprios colaboradores. Então, num primeiro momento, eu precisava conhecer a empresa, né? Então, eu fiz eu conversei com 240 líderes, Serrão. Olha que legal. Em um mês. Eu falei... Conversou para burro, hein? Nossa Senhora, hein? Foi muito intenso, mas a gente reunia os grupos, né? Porque eu queria ouvir, né, o que estava acontecendo. Então, começou desse jeito. Começou primeiro escutando todo mundo, né? Porque eu tinha que entender quais eram as dores, eu tinha que entender como que eu poderia começar. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Depois, a gente começou o treinamento das lideranças. A gente tem um treinamento contínuo de lideranças que nós começamos em outubro do ano passado, para dentro dessas bases de liderança positiva que eu te falei. Então, a gente fala de comunicação, a gente fala de inteligência emocional, a gente fala do que a gente pode fazer para acolher o colaborador no seu primeiro dia de trabalho. A gente discute todas essas questões
um e-book do plano de carreira, vários projetos, né? A gente vai discutindo juntos e a gente passa por vários temas. Então, é um trabalho que é contínuo e que eu falo assim, ainda não tem prazo para acabar, nem sei se vai acabar. Não vai acabar, com certeza não. Porque é contínuo, né? Então, esse foi o nosso primeiro foco, né? Que é começar a trabalhar quem lida com os colaboradores da base, que são esses líderes, né? Que supervisores, inspetores, né? Gerentes. Então, é um trabalho contínuo que a gente está fazendo. Um outro ponto também que a gente começou a trabalhar esse ano, a gente está formando o que a gente chama dos primeiros embaixadores da felicidade dentro da empresa. O que legal. É isso, né? Nós abrimos inscrições para todos os colaboradores podiam participar dessa. Se candidatar, né? Se candidatar. E aí a gente tem agora a formação do primeiro grupo, né? E esse primeiro grupo, eles passam por um treinamento comigo, em que a gente fala de hábitos, inteligência emocional, conceito de felicidade, o que é felicidade no trabalho, como que a gente pode replicar isso. E a ideia é que eles sejam os multiplicadores disso. Então, dentro desse primeiro grupo, a gente tem gerente, mas a gente também tem controlador de acesso, a gente tem vigilante, a gente tem recepcionista, a gente tem um grupo bem variado. É super variado o perfil, né, de profissionais, né? Não, sim. E para a gente, assim, espalhar mais, né, o que seria, né, essa felicidade, em conjunto com o trabalho das lideranças. Então, assim, tem outros pontos que a gente também está trabalhando. São muitos projetos que estão ao mesmo tempo. Mas eu falo assim que, como é uma empresa muito grande, né? Eu falo que a gente ainda está implementando, mas está indo. E foi muito assim, num primeiro momento. Vamos falar dos desafios, né? Que você me perguntou do setor. Não, vou te fazer uma pergunta fatal antes. Como é que a Aganá resolveu chamar você para esse trabalho? Para mim é curiosidade máxima. Vamos lá. Então, olha, eu não sei muito bem de quem veio a ideia, tá? Mas foi assim... Uma ideia feliz, né? Pô, uma ideia feliz, mas com certeza tem envolvimento do CEO da Aganá, né? Que é o Heng La. E foi um pouco assim, a gente faz uma formação, essa formação de Chief Happiness Officer, ela existe, né? A gente estuda a ciência da felicidade e lá tem uma metodologia. E o que essa metodologia ela nos ajuda a adequar a empresa e olhar a empresa, né? Então, assim, pela metodologia, só para eu te explicar um pouco, a gente trabalha a questão do reconhecimento, do significado, do propósito, da vitalidade, né? Então, no começo, fui mapeando isso. Então, eu fiz essa formação e aí a minha professora, essa história é engraçada, né? Eu estava até contando o pessoal antes, né? A minha professora desse curso falou assim, olha, tem uma empresa de segurança em São Paulo querendo um Chief Happiness Officer fixo. Aí eu falei assim, olha, em São Paulo, tá. Aí resolvi mandar meu currículo, mas fiquei com aquela indagação, né? Fiquei assim, mas o que uma empresa de segurança... Eu não conhecia da área, tá? O que uma empresa de segurança quer com felicidade, né? Eu fiquei um pouco desconfiada, mas mandei meu currículo lá. E o diretor de capital humano entrou em contato comigo, marcou uma entrevista online, né? Eu falei, eu vou fazer essa entrevista online, vou ver qual é, né? Aí eu percebi que existia dentro da empresa um interesse genuíno pelo assunto. Né? Porque eu estava desconfiada, aí eu conversei com o Rogério, aí o Rogério me contando um pouquinho a história da empresa. Eu acho assim que tem muito a ver com a história da empresa também. Muitos colaboradores que fundaram a Aganá estão lá até hoje, né? Então tem essa cultura mesmo de, como é que se fala, de valorizar as pessoas. Né?
É. E aí o que eu percebi é que era uma empresa, só nessa conversa com o Rogério, era uma empresa que tinha isso como um valor e que foi crescendo demais, e chegou um ponto que falou assim, como que a gente vai continuar propagando isso com o crescimento da empresa, né? Porque lá no início a Ganá começou com 30 colaboradores, hoje são 14 mil. Né? Nossa. Então eu percebi que existia esse interesse genuíno e que, na verdade, estava procurando como disseminar isso, né? Porque existe esse fator mesmo de ser uma empresa muito grande, né? E aí o diretor falou para mim, você faz uma apresentação do CEO? Eu falei, faço, né? E você viu que eu sou empolgada no assunto, né? Aí eu falei, faço, vou lá e faço. Vambora. Vambora. Aí eu fiz, mas eu fiz assim, despretensiosamente, né? E fiz a apresentação e aí eles me fizeram uma proposta. Então, mas quando eles entraram em contato comigo, eles já tinham essa ideia mesmo de criar um departamento, uma área somente voltada para isso. É meio que assim, eu falo que eu cuido das pessoas que ficam, porque o RH, ainda mais de uma empresa tão grande, assim, que tem um volume alto de contratações, como a Ganá, ele já tem muitos processos, né? Ele já é... E aí, é como se fosse o núcleo que vai estar... O RH, ele vai cuidar dos processos, das pessoas que estão entrando, né? E de toda aquela gestão de férias, né? Benefícios. Mas quem que vai olhar para as pessoas que estão aqui, que já entraram, né? Isso. E que estão aqui. Então, eu entendi que foi meio assim nessa leva. E aí eu aceitei o desafio, né? Nessa enquete que você fez, nessa conversa que você fez aí com 250 e tantos grupos, né, que você falou, que você promoveu reuniões, líderes. Qual foi a avaliação dessas pessoas sobre a satisfação que elas tinham de trabalhar na empresa? Como é que foi isso? Se puder contar. Se não puder contar, não me conte. Mas eu tenho que perguntar. Não, nessa avaliação, eu queria mais entender qual que é a percepção deles em relação ao colaborador. Ah, legal. E eu queria entender, obviamente, como poderia melhorar o trabalho deles. Então, eu vejo assim, o que eu pude observar, né? Que eles têm uma rotina muito intensa, muito corrida, que exigia mais organização, pensar mais na alimentação, essas coisas todas, né? E aí eu percebo que é como que eles entendem que o colaborador precisa de atenção, mas às vezes não consegue dar muita atenção. Então, eu queria mais entender como que era o dia a dia deles, né? E como tornar esse dia a dia deles mais leve, se for possível. Entendendo, mas sempre falando a verdade. A área deles, a profissão deles, né, já é uma coisa desafiadora. Eu falo para eles. Eu não vou mentir para vocês de que não é desafiador. Aliás, todo trabalho é desafiador, né? Mas, assim, o que eu posso fazer é ajudá-los a como vencer os desafios, né? Porque todo trabalho vai ter seus desafios, né? E a gente falar que felicidade corporativa, eu vou ficar sorrindo e assim, né? Não é bem assim. Seria, eu falo assim, uma enganação, porque quando eu cheguei, a primeira coisa... todo mundo quer saber o que é, né? A curiosidade, né? A desconfiança. O que essa mulher está vindo falar aqui de felicidade para a gente, né? De cara isso, né? Não, Serrão, a primeira pergunta é assim, eu vou no posto. Eu sou a Carol, eu sou do departamento de felicidade. Eu não, quê? Como é que é? De felicidade. Quê? Felicidade? Sim. Aí eu explico, né? O que é felicidade, né? Então, mais nesse sentido mesmo, né? Mas assim, o que eu percebo assim, é que todo o operacional e o administrativo e a tecnologia, todo mundo recebeu muito bem, né?
apesar de achar estranho, né? Tipo, nossa, quem é essa pessoa da felicidade? Aí, no começo, todo mundo falava assim para mim, olha, ela tá sempre sorrindo, né? Associando felicidade ao sorriso, mas não é bem assim. Aí eu falava, não, Não, mas não é tem bem hora que ela pode assim. estar braba, pô, tem isso, né? Você explicou no Não, começo. porque eu falei Também. assim, como que eu vou explicar os dias em que eu ficar brava, né? É. E aí, Uma agora, felicidade ranzinza, né? Pô, tem direito, né? ranzinza eu acho difícil eu ser, viu? É muito difícil eu estar ranzinza, eu vou falar a verdade. Alguém já me viu aí ranzinza? Pessoal que está acompanhando Respondam aí. com sinceridade, Marcel, Bussolini Marques e Eduardo Melo. Vamos lá. Eu nunca vi, encontro a Carol eventualmente, e sempre esse ar aí, alegria, Tem branco, branco e alegria. das vezes que eu a encontrei, sempre nesse mesmo ritmo aí. Eu, as 2 vezes que eu vi também, tá do mesmo jeito. Também sou testemunha. Testemunha externa da história. Ah, que bom. Não, é difícil alguém me tirar do sério. Então, já aviso. Se alguém me tirar do sério, é porque realmente Foi é sério. muito grave. Foi sério. Oi? Foi Se sério. tirou do sério é porque foi difícil. sério, né? Eu estava até contando para o pessoal, né? Eu tenho um amigo eu não posso falar muito, né? Porque é da família, né? Ele foi CEO de uma grande empresa multinacional, já está aposentado, mas ele tem aquela visão ainda antiga, né? Arcaica. De comando, né? E aí ele quis, porque quis pegar no meu pé a noite inteira lá. Olha. No evento que a gente estava. E aí eu falava assim para ele, os meus colegas mandavam ele parar, né? E eu falava assim, não, gente, está tudo bem. Aí eu virava para ele e falava assim, olha, fica à vontade para dar sua opinião, você não vai tirar minha felicidade. Aí ele surtava. Nossa! Legal, desafio, hein? Aí ele surtava, né? E aí ele falava assim, porque você é plena, né? Fazia umas coisinhas assim, né? Mas ele ficou, de vez em quando tem que ficar 1 hora aguentando essas pessoas, esses malas falando mal da felicidade. Não, mas é um teste, é um grande teste, né? É o ceticismo, né? Pô, a felicidade tem que ter esse componente também, a ciência. Agora, Sim. fala para a gente, Carol, como é que é essa questão da ciência da felicidade? Então, vamos lá. A ciência da felicidade, né, ela vem muito de vários estudos, né, de Harvard, né? Tem também um pouquinho que vem da Dinamarca, mas tem mas mais de Harvard, que estuda bastante, né? O que eles fizeram? Eles usaram várias pesquisas dentro da neurociência, né, para estudar quais são o que é gerado do ponto de vista cerebral, né, quando a gente tem, por exemplo, uma emoção negativa ou uma reclamação, ou quando a gente tem uma emoção positiva, por exemplo, né? Sim. E aí eles foram um conceito interessante da neurociência em relação à felicidade é a questão da resiliência também. Né? Eles falam que quem tem maior índice de felicidade tem mais resiliência e capacidade de vencer obstáculos. Né? E aí eles perceberam também pela neurociência, que pessoas felizes vendem mais. Eles fizeram pesquisas também, tem pesquisas que vendem mais. Olha aí, Edu. Porque... Oi? Eduardo, Edu, olha aí, Edu. Felizes vendem mais, porque, pensa bem, você compraria algo de uma pessoa ranzinza? Eu nunca. Carrancuda, né? Jamais. Não. Eu vou embora. Aí chegou um negócio simpático como esse aqui, ferrou. O nego já vai. Então. Bota aí o Consecurity para mim, pô. Olha o sorriso, olha o sorriso. Olha lá, terrível, ó. A gente se esforça, viu? A gente se esforça. E aí eles foram fazendo uma série de pesquisas, né, que mostram também que pessoas felizes são mais produtivas, até mesmo porque elas não ficam pensando, não gastam tanta energia mental na questão dos problemas, na questão da reclamação, né?
Então, eles conseguem usar mais a sua energia para coisas positivas. Então, tem várias pesquisas. Eles fizeram várias pesquisas e estudaram mesmo o movimento cerebral, né? E eles também usam muito um conceito, né, de que a felicidade ela é treinável por conta do que eles chamam de neuroplasticidade cerebral, que é uma ciência nova também, né? Que é a capacidade do cérebro de fazer novas combinações neurais. Isso. Então, por isso que é treinável, né? Por isso que se a gente treinar todos os dias, é isso que eles defendem, a ciência da felicidade, né? Tem vários esquemas, né? Vários exercícios que podem treinar, né? Posso até citar alguns, né? A gente falou do agradecimento, voluntariado, é uma coisa que aumenta muito o índice de, de felicidade e consequente produtividade, sucesso, né? Eles também falam, a ciência da felicidade também fala, eles estudaram também pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam na loteria, né? E eles falam, eles trabalham um conceito que eles perceberam que a felicidade ela vem antes do sucesso. As pessoas acham que para ter felicidade tem que ter sucesso antes. Aí fica perseguindo o sucesso, infeliz, né? Em busca da felicidade. E aí tem estudos também que falam que se você era infeliz e ganhou na loteria, né? A sua felicidade ela dura 2 anos, depois você volta a ser infeliz, né? E por isso que explica por que algumas pessoas pobres podem ser mais felizes do que pessoas ricas. A gente não está defendendo a pobreza, não é nada disso, mas assim, é apenas para mostrar que a o modo simples de você não ficar preso à questão material excessivamente. É isso. E de que seu estado de espírito feliz é o que vai te levar à felicidade, porque aí você não vai desistir diante do fracasso, você vai ter mais garra para vencer o obstáculo. Então, assim, eles têm também essa conduta, né, de que a felicidade... Você comemora pequenas vitórias, né? Também. Que é outro dado importante, né? Por quê? Porque quando você comemora as pequenas vitórias, você acessa aquela área de recompensa do cérebro, que é a mesma área que nos deixa viciados em doce, né? Isso. Então, assim, sabe? Come um doce, sente o prazer. Aí no dia seguinte, você... aquele doce. Aí você quer comer de novo, sente o prazer. Aí, quando você comemora mini metas, aí você vai ativando, em vez de comer doce, você vai ativando as mini metas, né? Vai ativando essa área da recompensa cerebral. Então, a ciência da felicidade estuda muito isso e usa também o que a gente chama de psicologia positiva. E o que é psicologia positiva, sem me estender muito, né, da questão técnica, né? A psicologia positiva surgiu na década de 90 e o pai da psicologia positiva ele se chama Martin Seligman. O que ele pensou na época, né? Ele falou assim, olha, a psicologia, a medicina, estuda muitas doenças, né? Estuda muito a gente tem livros com todas as doenças do mundo, né? O suicídio, né? E se a gente estudar o que o ser humano tem de melhor? Então, aí nasceu a psicologia positiva, né? Não é descartar a outra psicologia, não é nada disso, né? Mas é assim, mas e se a gente também tentar desenvolver o que eles chamam de forças de caráter e virtudes que só o ser humano pode desenvolver? Isso. Então, a gente usa muito esse conceito também, né? Ok, eu tenho... as minhas questões negativas, eu tenho que olhar para elas? Tenho que olhar, claro. Mas eu também tenho positivas, né? Eu também tenho que olhar. Porque se eu olhar só para as negativas, eu vou entrar num processo de autodestruição, né? De falta de estima, que eu não consigo nem melhorar aquilo que eu preciso melhorar e não consigo nem usar aquilo que eu tenho de melhor.
E dentro do conceito da psicologia positiva, quando a gente reconhece os nossos pontos fortes e usa esses pontos fortes, a gente entra naquilo que eles chamam de flow. Tudo que a gente faz usando nossos pontos fortes fica mais leve, fácil, e entra no que eles chamam de flow, né? E é verdade, né? Então, eu falo, eu trabalho com felicidade, eu entro no movimento de flow. Você me chama aqui para falar, eu não paro de falar. Eu entro no flow. Ô, Carol, ô, Serrão, fundamental. compartilhar o conhecimento se enquadra nisso também, Carol? Com certeza. Existe, inclusive, é a minha força de caráter número 1. Amor ao aprendizado. Existe. Isso aí que você falou é tão importante. Tem um livro, eu estava conversando no outro dia com um entrevistado sobre esse livro, um livro da Idade Média, escrito por um frei chamado Tomás de Kempis. Esse Uau. livro, o título dele é A Imitação de Cristo. Se esse cara conseguiu formular o que o ser humano tem que fazer para imitar o Cristo, imagina a quantidade de sabedoria contida nessa obra. É uma obra da Idade Média, superando aquele momento das trevas da humanidade. Então, a gente vê que a sabedoria é um negócio que vem, é uma ciência que vem acumulada lá de trás, lá do passado. E é muito interessante esses aspectos. A gente não pode desconsiderá-los nunca, né? Não, é verdade. Eu amo filosofia, né? E muita coisa do que os filósofos não podiam comprovar, coisa que a neurociência, a ciência da felicidade hoje comprovam, mas está lá, está em Aristóteles, está em Sócrates, né? Todos esses conceitos de felicidade que hoje a gente usa, está lá, né? Nos livros clássicos, só que foi meio que, né, esquecido, né? Sim, e muito. Agora a neurociência está comprovando o que todo mundo já falava lá atrás, né? É uma coisa curiosa mesmo. E aquilo que você estava falando ainda há pouco, né? Pela neurociência, o nosso cérebro tem, ele não é um acúmulo do presente, ele é um acúmulo do passado e da própria formação do DNA. Então tem coisas aí dos nossos antepassados que a gente carrega muito boas. E quando a gente consegue identificá-las e fazer elas fluírem, nossa, é o flow que você acabou de falar. É o flow. É o flow. Em tese, a receita do sucesso na vida é viver em flow, né? Sim. Que é aí um outro filósofo que falava, né? Um filósofo bem controverso, que eu não vou nem falar o nome, mas ele falava uma coisa interessante, né? Que felicidade é você abraçar a vida do jeito que ela é. Seus aspectos negativos e os seus aspectos positivos, né? As suas dores, mas também as suas glórias, né? Sim. E é isso. Esse é o flow. Muito legal esse conceito, muito bacana. Agora fala para a gente, como é que as empresas estão se beneficiando dessa felicidade corporativa? Quais são os aspectos que a gente pode apontar como benéficos diretamente para uma empresa que adote esses princípios de felicidade corporativa? Bom, a gente tem primeiro o aumento da produtividade, né? Porque uma equipe mais feliz e mais unida, né? Ela produz mais, isso é fato. Isso eu falo, é até uma obviedade, né? Mas já uma equipe em que fica de fofoca, né? Fica muito de comparação, ela tende a ter um rendimento menor, né? Então, sai do foco do trabalho, da missão. Né? E aí você fica muito na picuinha. Olha, se tem uma coisa que eu não tolero, que me tira do sério, é picuinha. Então, aquela chefe que eu falei para você lá no início, eu acho que o pior defeito dela era a picuinha. Todo dia ela tinha que fazer uma picuinha, e é uma coisa que eu não gosto, sabe? Eu não gosto nem de DR, gente. Não dá. Meu marido é a prova. Ele fala, você é a única mulher do mundo que não faz DR. Porque eu falei, gente... Picuinha. Que mulher abençoada, hein? Que beleza, hein? Picuinha, nossa. Gente. Picuinha, não. Gasta muito tempo, não tem tempo para isso, não. Tem tempo para isso, não.
Mas aí vem o outro lado, né? Então qualquer coisa. Mas ele fala, mas você é tão sem DR que de repente pode terminar tudo e já arrumar outro, né? Aí é o perigo, aí é o perigo. Perigo para você ou para o outro, né? Não sabemos qual perigo, mas é o perigo. Então, a produtividade, a menor rotatividade, o que acontece? Quando você está bem numa empresa, está bem trabalhando em equipe, em que você vê oportunidade de crescimento, você não quer sair daquela empresa, né? Sim. E a rotatividade, ela é muito ruim para a empresa, né? Não só em termos de custo, né? Tem um custo mesmo, né? Mas tem também o custo do conhecimento, né? O conhecimento é uma coisa que é um valor inestimável dentro de uma empresa, né? Aquilo que o Wittgenstein também chamava de vivência. Se abre mão da vivência daquela pessoa, né? Que é muito mais importante, que às vezes, que a experiência, né? Exatamente. Então, as empresas ganham com isso também, né? Eu falo dos benefícios, né? Ganha também com uma coisa que trouxe um alerta muito grande na pandemia, que é a questão da saúde mental. E aqui vai ter um alerta, né? As pessoas, elas acham que tomar medicamentos, né, é uma coisa, assim, normal. Vou me explicar melhor, né? Eu sou a favor da medicação. Eu acho que eu não me coloquei bem, mas, assim, mas não faz nada. Quando você toma um medicamento para enganar, para tentar resolver um problema que não está resolvendo. Não está curando. Mas, né? Exatamente. É que toma medicação, mas também não vai atrás de se autoconhecer, de entender o que está acontecendo. Entender o problema, trabalhar a saúde mental. O problema. Exatamente, né? E aí acha que vai medicação, pronto, acabou, e como se tivesse tudo, né? E tudo ótimo, né? Então, eu acho assim que as empresas têm que se preocupar quando um colaborador está precisando de fazer isso e assim, ajudar do ponto de vista psicológico, né? Você entende? Assim, não é banalizar. Eu tô aqui, tomo uma medicação e ok, tudo bem, segue a vida e toca a vida, né? E aí pode virar uma bola de neve, né? Então, essa preocupação com a saúde mental e realmente a importância de a gente diminuir isso, né? Tanto o número de casos, né? Trazer uma condição de saúde mental melhor para as pessoas, eu acho que é fundamental também. Um outro ponto que chama muito a atenção, Carol, você citou no início da nossa conversa sobre a questão do burnout, que é a tal síndrome de esgotamento profissional. Esse trabalho da felicidade consegue evitar esse tipo de doença, que é muito comum hoje, cada vez mais comum em várias profissões e em várias empresas, né? Sim, porque o burnout, ele tem uma característica, não é a quantidade de horas trabalhadas que influenciou no burnout. O burnout, ele tem muita questão emocional. Normalmente, ele é provocado por relacionamento, né? Por atitude de assédio moral, né? De assédio sexual. Ele tem um componente emocional muito forte, porque tem pessoas que trabalham muito, que têm uma carga horária enorme e não tem burnout, entendeu? Isso. Então, burnout, e tem pessoas que trabalham, tem uma carga horária normal, mas passam por um estresse emocional no trabalho tão forte que sofrem disso. Então, realmente, quando a gente trabalha a questão do respeito, né, da liderança também, a gente quer evitar também esse estresse emocional, né? Sim. Redução de tensão, né? Até você me lembrou que eu passei por 2 estresses emocionais no trabalho, então isso marca um pouco a minha história também. Eu também falo dessa experiência, que eu já passei nisso também no jornalismo. O jornalismo é uma profissão
de extremo estresse. E a gente tem um problema nas empresas de comunicação, que você passou por elas também, não vamos nem citar quais, mas as empresas de comunicação parece que têm alegria em tratar você como o escravo, né? Parece que o chefe da redação é o senhor de escravos, um senhor de engenho, né? E se estressa. Então, isso é ruim. E tem muitas empresas hoje que ainda têm essa visão completamente equivocada. Quando você consegue ter uma empresa em que você foca na satisfação das pessoas, deixa claramente definida qual é o papel daquela pessoa, qual é a missão dela, nossa, o troço flui. Aí vem o flow, que a gente falou ainda agora, né? O fluir é fundamental. E lembrando, né, que a gente está focando mais na questão do trabalho, né? Mas a gente pode também levar esses padrões de comportamento para a nossa vida pessoal, né? E uma coisa que é muito curiosa, né? Que eu sempre observei em mim e nos outros, né? A gente tende a repetir o mesmo padrão no trabalho, em situações diferentes, obviamente, né? E em casa. Sim. Então, quando a gente está melhorando nossa relação com o trabalho, a gente também está melhorando nossa relação com nossos familiares, com o nosso marido, com o nosso filho, né? Porque a gente tende a repetir os padrões. Então, é um convite para a gente se observar, né? Também, Sim. né? Não, é um efeito de meio ambiente, né? O meio ambiente vai evoluindo. Em relação aos clientes da Hana, quem já está participando ou sentindo diretamente esse trabalho que você começou a desenvolver? Como é que está sendo a relação dos colaboradores da Hana com esses clientes? Já tem cliente apontando para vocês, por exemplo, que já está sentindo esse efeito desse trabalho do seu setor aí de felicidade? Então, Serrão, o trabalho com o cliente a gente vai começar mais fortemente a partir de março agora. Ah, que legal. Depois esse projeto com os embaixadores, né? Então, assim, a primeira etapa foram os líderes, como eu te falei, né? Depois os embaixadores, e a próxima etapa vai ser com os clientes. Então, que legal. Então, já vamos avisando aí, ó, clientes da Hana, já se preparem, né? Que a empresa tem um departamento de felicidade, a Hana nomeou embaixadores que se prepararam para esse trabalho e eles vão estar procurando vocês, ó. Fiquem espertos. Vamos compartilhar a felicidade. Isso, a gente vai começar agora, a gente já está mapeando alguns clientes. Eu já fui em alguns lugares, já fiz esse projeto, já. Teve alguns clientes que já receberam, né? Mas a gente vai começar mesmo mais forte agora em março. Eu não sei quantos clientes a gente vai conseguir por ano, né? Porque são muitos clientes. Nossa, sai de baixo. Uma empresa que tem 14 mil colaboradores, imagina quantos clientes. Sai da frente. Né? Mas é legal, né? Se você puder... Sempre, eu bato muito nisso, eu sou comentarista político e econômico, eu bato sempre nessa questão. A gente só vai melhorar o país se a gente der o exemplo da coisa boa, se a gente pensar na solução e se a gente tentar agregar o máximo de pessoas a favor disso. Não tem outro jeito. Você ficar reclamando, falando mal do outro, xingando, né? Não vai, nada sai do lugar, né? É claro que a gente acaba no trabalho de jornalismo, por exemplo, fazendo mais crítica, mas se você não faz a crítica apontando a solução, eu sempre faço a crítica apontando a solução. Aí vai. Exatamente. Se a minha solução presta ou não, não sei, mas ela está ali colocada para levar para a prática e realizar. É o jeito de viver o momento presente, não tem outro. Senão, o resto é enganação, é esquecimento de si mesmo, são aqueles defeitos que vão ferrando a vida da gente de graça, né? E eu só queria deixar como... Está acabando, né? É 1 hora? Olha, o tempo é implacável. Eu não olho nem para negócio de tempo mais, que hoje, tudo o que eu já fiz hoje, você chora. Então, o tempo está tranquilo. Mas está acabando. Eu só queria reforçar também, né, que tem a parte da empresa, tem a parte do cliente que a gente falou, mas tem a parte nossa, né? E que a gente sempre tem que pensar que nós olhamos as coisas, interpretamos as coisas de acordo com uma lente. E essa lente, nessa lente estão as nossas memórias, estão a nossa história, né? Você falou da ancestralidade, o nosso DNA. E ok, todo mundo. É só a gente ter essa noção, né?
de que talvez não seja bem aquilo que eu estou pensando. E aí daí vem a comunicação, né, Serrão? Às vezes Isso, você se fundamental. comunicar e ajuda a tirar esses ruídos, né? Então é a gente entender, é a gente se comunicar. Também pensando como o outro pode receber aquilo, a emoção, né, com que ele pode receber, e também entendendo que a gente também olha as coisas com uma lente, né? E será que a minha lente é a mesma lente do outro, né? O que será que é realidade e o que será a minha mente, né? Então a neurociência fala isso. A mente é um órgão do corpo, não é você. Então vamos... Por isso que entender a mente é que é o pulo do gato. Com certeza absoluta. Eduardo Melo, nosso grande colaborador com o Security, consultor com o Security, me fala qual é a felicidade de vender esse produto, de estar levando para a sociedade brasileira uma proposta de segurança colaborativa. Fala para a gente disso, da sua felicidade desse trabalho. Sim, é uma satisfação incrível, né? Quando me foi apresentado a ideia, tudo é muito novo, né? Então a gente sempre fica receoso, né? Fica com o pé atrás, né? Como que vai ser, como que funciona e tudo mais. Mas quando você começa de fato a ver a coisa acontecendo, isso traz uma satisfação muito grande. E quando você tem esse suporte, você sabe que aquilo que você está passando, que você está vendendo, de fato funciona e de fato é real. Na hora que eu sento à mesa junto ao cliente, eu transmito isso, eu procuro transmitir isso, essa confiabilidade, essa seriedade, essa felicidade e satisfação de poder contribuir, não só de uma forma comercial, né? Eu tiro até esse foco comercial, né, da minha apresentação, e sim o fato de que o dispositivo ele traz muito mais benefícios no sentido de não só da parte de segurança, mas uma questão social também, né? Eu acabo englobando tudo isso. Então, trabalhar com esse produto, né, na empresa, na CoSecurity, tendo todo esse aparato por trás aí, né, esses programas e tudo mais, me dá muita satisfação de fato, né? E eu procuro transmitir essa felicidade na medida certa, é claro, né, dentro do meu perfil de seriedade e tudo mais, mas transmitindo isso, né, esse sentimento de felicidade de que, de fato, o cliente que vai adquirir, vai fazer essa parceria com a CoSecurity, ele também vai ser beneficiado com esses sentimentos também, além dos serviços que serão prestados a ele. Né? Muito legal. Meu grande mestre, querido amigo, pessoa feliz, Marcel Bussolin Marques, faça aí o seu balanço final sobre esse programa muito feliz que fizemos essa noite. Bom, Serrão, Carol, Eduardo, todos estão nos acompanhando, boa noite, né? Eu acho que o programa cumpriu as expectativas, né? Cobriu todas as expectativas. Quando eu falei do tema, né, que nós anunciamos, desde o nosso cofundador, o Luciano, e todos os colaboradores acharam muito interessante a ideia do programa, né? Com a Carol, né, que transmite e irradia felicidade. E é o lema da CoSecurity, né? Trazer as ruas de volta aos cidadãos. Então, acho que tem tudo a ver. Nós temos uma atividade realmente estressante, né? Vendo algumas ocorrências aí de roubo, furto, que impactam o nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que procurar separar um pouco isso, né? Não trazer isso para dentro de casa. Trazemos, muitas vezes, né? Sábado à noite, 11h30 da noite, um delegado da Zona Sul solicitando imagens de uma pessoa que foi baleada. No dia seguinte, já acionamos o nosso monitoramento, né? E já passamos todas essas imagens, ou seja, sempre atendendo da melhor maneira possível. Legal. E a nossa central de providências, né, Serrão? Sempre atendendo com muita cordialidade, muito respeito e procurando ajudar todos os cidadãos nas mais diversas ocorrências. Furto, roubo, acidente de trânsito, vandalismo, dano, estelionato. Então, a equipe toda engajada, né? E eu acho que o programa aí teve tudo a ver, Carol. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que foi muito interessante, né? E esteja sempre lá na CoSecurity, nos visitando, né, com a sua presença, que eu acho isso muito importante. E não se esqueça de comentar do seu livro, que você vai lançar e vai ser coautora para o Serrão.
faz um jabazinho aí no final do programa. Ah, não, Muito obrigado, jabazinho inevitável. Até a Beth comentou aqui, a Elizabeth botando aqui o comentário, Serrão virou fã da Carol. Presentão, essa entrevista incrível. Legal, gostei. Então, jabá da Carol, jabá é obrigatório. Faça o seu merchan. Faça o seu merchan. E até para os nossos síndicos aí, né, os nossos colaboradores, né, os nossos amigos, que também sempre enfatizam isso no programa, né, Serrão? O bom tratamento com a equipe, com os funcionários, os benefícios, né? Então, isso é muito importante, também traz felicidade aí aos colaboradores das equipes, das administradoras, dos síndicos profissionais. Eu acho que o tema se encaixou perfeitamente ao nosso propósito. Com certeza. Então, vamos aí anunciar o grande livro da Carol, que está chegando aí. Ana Carolina Rangel, seu livro, conta a história. Olha, já que tem os síndicos profissionais aí, gente, já vamos avisando que dia 20 de março é o Dia Mundial da Felicidade. Que legal. Então, por isso que as ações da HNA vão começar, né, nos clientes em março. E também vai ser o dia do lançamento do livro Felicidade se Aprende aqui em São Paulo. A gente ainda não tem um local, mas são todos Chief Happiness Officers que escreveram esse livro. Eu contei muito da minha experiência, o Serrão vai saber o que eu estou falando, né? Que eu falo que a minha profissão é meio que o ombudsman do colaborador, né? Sim. E vou narrando mais ou menos o que é um projeto de felicidade dentro de uma empresa nesse livro. E tem também várias outras experiências de felicidade no SUS, de felicidade em escolas, vai ser bem legal. Mas, assim, é legal pensar em alguma coisa também para os colaboradores, né? Nesse Dia aí Mundial da Felicidade. Vamos, né, comemorar. Grande data, maravilha. E muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, adorei a conversa. Eu realmente fico muito grata de poder falar mesmo, assim, sobre esse assunto que eu tenho realmente muita paixão, né? Eu também estou inteiramente feliz. Hoje eu fiz de tarde um programa ao vivo de 2 da tarde até as 3h30. Emendei com o outro de 4 às 7. E agora terminei a noite bem com o nosso programa CoSecurity, alegria de sempre. Muito bom. Ana Carolina Rangel, ela foi uma das que participou do nosso CoSecurity 79, junto com Marcel Bussolin Marques e Eduardo Alexandre de Mello. Ana Carolina Rangel, que é Chief Happiness Officer do Grupo HNA. Esse título é fantástico, é muito legal. Aquela que comanda a felicidade corporativa. Muito bom, parabéns, Ana. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite para todo mundo. Parabéns, Ana. Obrigado pela palestra, viu? Quarta-feira que vem, 20 horas, nesse mesmo horário, nesse bate-canal da Escola Superior de Segurança, estaremos aqui discutindo temas relevantes para você sobre segurança colaborativa. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de divulgar, de ter a felicidade de divulgar o nosso canal para os seus amigos e vamos fazer a festa, porque felicidade é fundamental. Seguindo o conselho da Carol, viva o momento presente que vai dar tudo certo para você. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.